como membro. A igreja entendeu? Diga amém. Amém. Glória a Jesus. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho de Lucas. Capítulo 8. Foi o texto que o nosso pastor Afonso já leu na leitura oficial do nosso culto desta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Eu vejo que também muitos irmãos, pastores que recentemente estavam em congregações cultuando conosco. Deus abençoe. Veja ali o pastor Marco Assuero, irmã Eva, meu amigo Samuel Pereira ali atrás. Glória a Deus, sua esposa também. Deus abençoe todos os nossos pastores que estão aí no pit stop aqui na sede. Em breve voltam aí para a missão de pastorear nossas igrejas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26, a palavra do Senhor nos diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que ele permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que lhe deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para a sua casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, essa é uma história muito conhecida, e Deus trouxe ao meu coração uma palavra para a igreja de Jesus esta noite. Eu tenho combinado com o pastor, esses dias nós estamos pedindo ao Senhor palavras para a igreja, nesse contexto da mobilização do Nordeste para Cristo. Mas o Senhor, obviamente, vai dirigindo o coração do pastor, dos pregadores dessa igreja, para aqueles pontos, para aquelas ênfases que o Senhor quer que a sua igreja ouça, que a sua igreja saiba. E a palavra que veio ao meu coração esta noite foi baseada neste texto, e baseado no tema: a nossa missão começa em casa. Chamou-me muito a atenção este fato. Um homem agora restaurado, liberto, muito grato ao Senhor, deseja demonstrar esta gratidão agora servindo a Jesus, sendo um discípulo de Jesus, andando com Jesus, e Jesus simplesmente se nega a ter mais um seguidor, a ter mais um discípulo,
a ter mais um homem que estaria a partir dali disposto a fazer qualquer coisa por Jesus. Era assim que um homem muito grato naquele tempo fazia. Era literalmente dizer: olha, a minha vida te pertence, eu te sigo, eu vou aonde tu fores, seja o que tu enfrentares, enfrentarei eu também. Essa é a disposição do coração daquele homem para com Jesus. Mas Jesus é tão direto e contradita aquela empolgação daquele homem ao dizer: não, você não precisa vir comigo. Você precisa voltar para sua casa. Volte para sua casa e conte o que eu fiz com você. E conte tudo o que aconteceu com você. Essa é a palavra que o Senhor tem falado ao meu coração esses dias. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, num contexto de expansão do ministério de Cristo. Se a gente lê atentamente a história do ministério de Cristo, tem diversas fases. E aqui nós entramos na fase em que Jesus vai saindo do anonimato, e ele começa de fato a ser muito conhecido, as multidões começam a procurá-lo. É aqui que ele já entra também numa segunda fase do treinamento que ele vem dando aos discípulos, porque no primeiro momento ele apenas pregava e os discípulos observavam, ouviam, viam, mas chega agora o momento em que ele também manda os discípulos irem, e ele envia como se fosse uma espécie de estágio supervisionado. Jesus modulou toda a sua trajetória de 3 anos como um curso perfeitamente claro para qualquer pessoa que entende minimamente de um processo de formação de equipe. E ele fez isso exatamente agora, levando os discípulos a uma segunda fase, que era levar os discípulos a praticar o que eles viram Jesus fazendo, enquanto Jesus observava, corrigia, direcionava. Portanto, Jesus está expandindo o seu ministério. Os discípulos estão sendo levados para as aldeias, para as cidades. O nome de Jesus já é o nome provavelmente mais conhecido e mais badalado da Palestina daquele tempo. Ele está nesse momento pronto agora para entrar nesta fase de alcançar agora lugares que até então ele não tinha alcançado. Pessoas que até então não conheciam a sua palavra, o seu ministério, começavam agora a ter um primeiro contato com ele. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, é que o texto situa esta experiência de Jesus como um ato da sua própria missão, se estendendo para além das fronteiras do seu próprio povo, se estendendo para os limites culturais da sua própria realidade. Jesus está tocando agora cidades, culturas e realidades que transbordavam a sua própria realidade de nascimento, de natalidade. E isso para Jesus e para os discípulos era um grande desafio. Não coincidência, no mesmo texto, Jesus cita algumas parábolas. Ele cita, por exemplo, a parábola do semeador, para mostrar para os discípulos que nem sempre os resultados esperados estariam à vista dos discípulos, a despeito daquele momento já ser marcado de muita empolgação. Afinal de contas, grande, uma numerosa multidão andava com Jesus o tempo todo. Mas chegou a hora de Jesus estender sua missão para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro povo. Normalmente a gente olha para um texto como esse, e as boas teologias sistemáticas, quando falam da divindade de Jesus e do poder de Jesus sobre os poderes espirituais da maldade, vão situar este texto apenas como uma boa e singela evidência da divindade de Jesus e de como Jesus de fato tinha poder. Mas não é somente sobre isso que o texto trata. Jesus ensina lições muito importantes sobre a missão do seu reino, sobre a pregação do evangelho. E ele ensina para nós, como igreja, que temos também esta missão. É interessante que Jesus está em missão aqui. E eu tenho pelo menos 2 destaques iniciais que marcam e caracterizam a missão do Cristo e que deveria e deve também caracterizar a missão nossa de cada dia, a missão de cada cristão. E a primeira coisa, o primeiro destaque é o poder com o qual Cristo realiza sua missão. E aqui eu não estou falando da demonstração evidente da sua divindade. Eu estou falando do poder do Espírito Santo que está sobre ele e o impulsiona e o faz agora realizar esta missão com sinais, com prodígios, com maravilhas. Jesus realiza essa missão com poder. E talvez aqui esse é o grande retrato que a gente precisa ter em foco quando pensa na missão do Cristo. Porque a missão do Cristo não é apenas palavras, a missão do Cristo não é apenas um convencimento por base de um argumento lógico, coerente.
A missão de Cristo é, sobretudo, palavras que se confirmam com sinais e maravilhas. E esta é uma igreja que crê nisso, meus irmãos. Nós vivemos sob a tutela desta verdade. Nunca deixaremos de lado o fato de que cremos que Jesus salva, mas também cura. Jesus também expulsa demônios. Jesus também opera sinais e maravilhas. Quantos creem nisso? Por favor, levante a sua mão e adore Jesus nesta noite. Esta é uma verdade que nós não queremos nos afastar como igreja, meus irmãos. Está no nosso DNA crer nisso. E nós sempre continuaremos crendo, porque Jesus continua fazendo. Eu tenho visto todas as semanas aqui, os irmãos do círculo de oração contando milagres. Irmãos do nosso contexto, que receberam curas, milagres, na sua jornada, na sua trajetória. Eu vejo gente aqui que traz consigo essa experiência. Talvez um dia a gente possa tomar algumas entrevistas dessas pessoas e colocar no telão para vocês ouvirem, ver. Eu estive recentemente no aniversário de um jovem casal da nossa igreja. Estão aqui neste culto esta noite e trabalharam comigo muito tempo na juventude. E ele está para testemunhar isso, um grande milagre. A descoberta de um câncer, uma doença terrível. Sabe, é uma perspectiva pequenininha de vida. E eu lembro naqueles primeiros contatos, ele chegando, aquela preocupação, e aquilo me abateu muito com a Cássia, a gente orando, chorando, sabendo que era uma situação gravíssima. E ele contou e falou de como aquilo era motivo de preocupação. E nós começamos a orar, o médico sem já dar muita expectativa em relação ao seu futuro, à sua saúde. Entrando, saindo daquele hospital e vendo gente desenganada, gente partindo, aquela situação de desespero, e vamos orar, e vamos orar, e vamos orar. Esses dias, esse rapaz estava celebrando a última ida no médico, me dizendo, vá para casa, não tem mais câncer, não tem mais nada, você está bom, você está curado, está livre desse mal. Esse é o Deus dessa igreja, esse é o Deus que nós pregamos, nós professamos. É sob esta fé, meus irmãos, que nós trilhamos a jornada que estamos trilhando. A missão do Cristo é uma missão, meus irmãos, marcada pela manifestação do poder. Há um poder com o qual Cristo realiza essa missão. E eu vejo claramente nesse texto, primeiro, o poder de predeterminar um destino. Jesus chega para os discípulos e diz, vamos para o outro lado. Ele sabe o que espera. A história aqui não começa no versículo 26. A história aqui começa no versículo 22 do capítulo 8, quando Lucas diz, certo dia, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lago. A história começa aqui. E Jesus, quando chama os discípulos a fazer essa travessia, o texto diz que ele deita e dorme. E foi naquele dia e naquela hora que se levantou a grande tempestade, que só não destruiu aquele barco e colocou todo mundo em risco, porque Jesus estava no barco. Mesmo dormindo, Jesus estava no barco, porque Jesus dormindo é mais poderoso do que as forças da tempestade contra o nosso barco, meus irmãos. Todo mundo conhece a história. Os discípulos foram, acordaram, ele se levantou, acalmou o vento. Quando Jesus diz, vamos para o outro lado, a tempestade já está no pacote. Jesus sabe da tempestade. Jesus sabe o que os discípulos enfrentariam. Mas a palavra é esta, vamos para outro lado. Vamos para outro lago. E este é o poder de quem controla as coisas, de quem domina a natureza, de quem domina os poderes malignos, de quem tem poder, meus irmãos, sobre as hostes do inferno. E esse poder é manifesto aqui. E é manifesto porque agora ele vai e ele chega numa cidade chamada Gadara. É interessante. Jesus, não há registro de Jesus falando coisa alguma, senão apenas aquilo que ele fala com aquele homem que está possesso de demônio. Mas é impressionante como o texto retrata. Jesus chega em Gadara, ele sai do barco, e o texto vai dando detalhes como se fosse uma imagem animada de um filme. Ele sai do barco e o texto diz, quando ele pisou no chão, o demônio veio correndo na direção dele e se ajoelhou. Interessante. Jesus não avisou antes que ia para Gadara.
Naquele tempo não tinha outdoors que divulgavam um grande pregador numa cidade. As pessoas daquela cidade não sabiam quem era aquele homem. Mas havia naquela cidade uma possessão maligna completamente incontrolável. Uma legião incapaz de ser contida e detida. O texto mostra um homem terrivelmente endemoniado que nada podia detê-lo. Grades, correntes, grilhões. Ele quebrava e despedaçava tudo com uma força descomunal. Ninguém era capaz de suportá-lo. O homem já andava sem roupa, entregue, meus irmãos, à indignidade, a uma vida completamente sem nenhuma relação humana possível. Afinal de contas, a sua habitação tornou-se os sepulcros, o próprio cemitério. Mas olha o que é Jesus na cidade. Jesus na cidade, o demônio corre, se curva, se ajoelha, diz: Deus, Filho do Deus Altíssimo, o que tu veio fazer aqui? Quando tu chega num lugar, não fico mais. Quando o teu pé pisa num solo, aquele solo é teu, te pertence. Essa terra já está cravada para ser tua, essa gente para ser tua. Nós estamos falando da missão que Cristo faz, e faz com manifestação de poder, porque é nisso que nós cremos. E Ele manda aqueles espíritos malignos sair daquele homem. Aqueles demônios pedem para ir para os porcos, Ele permite que vá. Os porcos se precipitam, mas aquele homem fica completamente curado. Eu quero olhar esse destaque com a igreja, porque a missão de Cristo, ela é marcada, ela é computada com essa manifestação explícita de poder. Mas há uma segunda coisa que se destaca nesse texto, que é o amor como motivação do itinerário de Cristo. O amor é que motiva Cristo a ir de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. É o amor que determina as prioridades que Ele estabelece cada dia, enquanto sai pregando, anunciando o seu reino às pessoas. E olha como é interessante isso. Ele sai agora do meio de uma multidão que o procurava, de uma multidão que queria tocá-lo, de uma multidão que queria vê-lo, de uma multidão que atravessava rios e viagens perigosas e longínquas para receber dele apenas alguns minutos de atenção. Ele sai de perto de uma multidão que o pressiona, querendo estar perto dele. Estou falando de milhares de pessoas. Ele sai de perto desta multidão para ir a um lugar em que ele não é bem-vindo. O texto fala claramente que Cristo não é bem-vindo em Gadara. Tanto não é bem-vindo que ele é expulso de Gadara. Cristo foi apenas ali, tirou os demônios daquele homem, voltou para o barco e foi embora. Foi apenas isso. E foi embora porque ele foi rejeitado por aquela cidade. As pessoas não quiseram. É interessante que Cristo não vai ali atraído por alguém que o deseja. Ali não há um clamor das nações gritando por Jesus. Ali não há gente sonhando, desejando conhecer Deus. Ali há uma cidade que não quer Jesus, que é hostil à sua mensagem. Ali há um endemoniado que nem sequer tem noção e consciência de Jesus. Não o chamou ali, não o procurou. Não desejou que ele fosse ali, mas ele foi. Ele foi. Porque ele vai a lugares que muitas vezes ele não é desejado. Ele vai a lugares que muitas vezes ele não é esperado. Ele vai a lugar que muitas vezes ele não é buscado. Ele não é pretendido. Porque a gente, na nossa lógica, a gente pensa: mas Deus não vai, porque ali ninguém quer. Ora, Gadara ninguém queria. Jesus não se move pelo amor do outro, Ele se move pelo amor dele. Jesus não se move pela atenção que o outro dá, Ele se move pelo sentimento do coração dele pelas pessoas. Portanto, Ele ama aquela cidade, Ele ama aquele homem, para além daquele homem que está completamente transformado pelos demônios que atormentam e escravizam aquele homem. Jesus vê mais do que aquela anomalia diante daquela cidade. Ele vê um homem, ele vê um discípulo, ele vê um missionário, ele vê um pregador da palavra do seu reino. E ele vai buscar este homem, ele vai libertar este homem, ele vai tirar aquele homem da sua prisão e da sua cadeia. O amor move Jesus na nossa direção. Tem sido assim, meus irmãos. Essa é a minha e a sua história. É o amor dele que faz ele caminhar
em nossa direção para nos alcançar. Mas o que eu quero chamar a atenção da igreja nesta hora, e aqui eu entro na palavra vivificada de Deus para esta noite, é que o amor de Cristo, ele não está localizado na figura e na pessoa exclusiva daquele homem endemoniado. Jesus não foi a Gadara, escute isso. O Espírito de Deus trouxe isso tão claramente ao meu coração hoje durante o dia. Jesus não foi a Gadara alcançar apenas um homem. Jesus foi a Gadara alcançar várias cidades naquela região. Não confunda isso. O problema é que ele sempre começa por alguém. E ele precisa começar por alguém. Porque talvez esse é o grande problema. E nós ocidentais, individualistas como nós somos, talvez podemos olhar para aquele homem e dizer: meu Deus, como é que alguém pode ser tão amado assim? Como é que alguém pode ser digno de tanto amor e tanta atenção? Pelo amor de Deus, Jesus deixa uma multidão querendo vê-lo. Jesus deixa uma multidão querendo apertá-lo, estar perto dele, ouvir ele, ovacionando ele o tempo todo, para agora ir a um lugar em que ele não vai ser bem-vindo, em que ele vai ser praticamente expelido, expulso dali, em que as pessoas vão valorizar muito mais porcos jogados naquele fosso, naquele grande abismo, do que um homem liberto da escravidão de Satanás. Mas ele não vai só por causa daquele homem. Aquele homem não encerra o amor de Deus naquele dia. Aquele homem não encerra a manifestação da graça de Deus naquela cidade. E talvez esse seja um dos grandes problemas nossos. A gente olha para a nossa história, para a história de alguém, se admira e reconhece que houve graça, houve misericórdia, houve o amor. Mas é como se a gente pensasse nessa pessoa como tendo algum privilégio em relação a outras, como tendo algo mais em relação a outras. De modo que a salvação, ela literalmente chega, para na gente e pronto. A gente deixa de ser um canal pelo qual a graça de Deus flui e se torna um depósito que encerra a graça, que fecha a graça, que impossibilita dela continuar para alcançar outros que estão à nossa volta. E talvez esse seja o grande problema nosso desse tempo, meus irmãos. Porque as pessoas estão querendo uma experiência customizada, individualizada, para si, para as suas lutas, para as suas dores, para as suas crises, para as suas ansiedades. Mas quando elas recebem isso, elas encerram o fluxo da graça nelas e não deixam fluir para outros. E começa agora a viver alimentada por aquela graça que alcançou e frequenta uma igreja agora. Se porta agora como um verdadeiro cliente que quer serviço bom, quer boa mensagem, quer bom louvor, quer bom culto, quer reuniões bem interessantes, horário bom, começa no horário bom, termina no horário bom, pastor legal, gente carismática, músico que toca bem, recepção, nota 10, pronto. Alcancei a salvação e agora desfruto. E agora desfruto. E agora celebro. E agora aproveito. Jesus me alcançou. Ele veio ao meu encontro em Gadara. Estava lá eu no meio da multidão. Ele me viu, ele me quis. Ele me aceitou. Estava eu lá no meio da minha família. E ele me encontrou lá. No meio de gente idólatra, que odiava Deus, odiava a igreja. A graça foi lá, me trouxe, me alcançou. Ah, pastor, da onde eu vim? Lá do meio do crime, da violência. Ah, uma família completamente destruída, despedaçada pelo mal, pelo caos, pela violência. Jesus foi lá, me quis, ele me abraçou. Perceba que a gente fica sempre retratando como uma experiência individual que encerra na gente. Mas isso não é evangelho do reino. E Jesus vai mostrar aqui. Jesus vai mostrar aqui quando este homem agora, cheio de gratidão por ter sido liberto, ele fica ao pé de Jesus. Ele não sai de perto de Jesus. Quando de repente Jesus ouve daquela cidade que ele precisa se retirar, ele não retruca, ele não diz nada. Ele se levanta e vai na direção do seu barco para ir embora. Talvez os discípulos olhando, sem entender nada,
dissesse, mas houve viagem perdida. A gente passar por tudo isso, quase morremos numa tempestade, saímos do lugar que uma multidão queria ouvi-lo, ele deixou uma multidão querendo ouvi-lo, e vem para um lugar que ninguém quer ouvi-lo. A única coisa que aconteceu aqui de bom foi uma alma só. Essa cruzada hoje poderia terminar com centenas de almas, e ele termina essa cruzada com uma alma só. Se ele tivesse lembrado da parábola do semeador, a conta fecharia bem direitinho, porque Jesus sabe o que está fazendo. Aquele homem chega perto de Jesus, e quando Jesus vai colocando o pé dentro do barco, ele olha para Jesus e diz, me deixa ir com o Senhor, eu quero te seguir, eu sou tão agradecido pelo que o Senhor fez comigo, que eu quero dar minha vida para Ti, eu quero viver o resto dos meus dias para Ti, o que Tu quiseres fazer comigo, faça, eu quero Te servir como um discípulo mais leal e mais fiel que Tu já tivesses. Jesus olha para aquele homem e diz, não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua família, você vai voltar para a sua casa, e vai dizer para a sua família o que eu fiz com você hoje aqui. Meus irmãos, essa é a estratégia. Comece pela sua casa. Casa na Bíblia, no grego, é uma palavra chamada oikos. Mas a palavra oikos no grego não é só casa, a casa família. Oikos é uma palavra que fala também das nossas relações interpessoais, fala da nossa rede de influência, fala da nossa esfera de influência. Oikos não é apenas o lugar que eu moro, oikos é o lugar que eu passo o dia. Oikos são as pessoas que convivem comigo diariamente. Portanto, quando Jesus diz volte para a sua casa, não é apenas o lugar que você mora, volte para o lugar em que você convive com as pessoas que você todo dia convive. Talvez a sua casa, o oikos, não seja o lugar que você mora. Talvez o teu oikos seja o teu trabalho. Aliás, para muitos de nós, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Não é verdade? Para muitas pessoas. Talvez algumas pessoas aqui. Há pessoas provavelmente que desfrutam mais da sua companhia do que os seus filhos, do que sua esposa. Você chega segunda cedo, só chega em casa segunda à noite, tarde, e vai assim até sábado, emenda domingo. Você tem uma esfera de influência. Você tem o teu oikos no contexto da tua universidade. Talvez você estude num horário, mas em outros horários está estudando, fazendo trabalho, pesquisando. Você tem uma relação interpessoal estendida a outras pessoas, e essas pessoas conhecem você. Elas partilham da sua companhia, elas partilham do seu dia a dia, do seu cotidiano. Essas pessoas compõem o que a Bíblia chamaria de tua casa, o teu oikos, o lugar da tua esfera de influência. É para esse lugar que Jesus manda aquele homem de volta. E o que é mais interessante, ele é só um novo convertido. Ele não fez o nosso curso do discipulado. Ele não fez a nossa igreja. Ele não fez um curso em teologia para saber evangelizar. Ele não sabe argumentar, ele não sabe os 5 pontos que a gente coloca o dedinho e diz cada ponto da salvação. Ele não sabe nada disso. Jesus apenas libertou aquele homem e trocou rápidas palavras. Qual é a palavra que aquele homem tem a falar para a sua casa? O que Deus fez por você. Diga do teu jeito, diga da tua maneira. Diga o que Deus fez por você. Esta é a palavra. Porque as pessoas, às vezes, para evitar o dever de evangelizar e de compartilhar Cristo, elas dizem, pastor, mas eu não sei o que falar. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que responder quando for perguntado. E Jesus, talvez queira nos ensinar que até um novo convertido de poucas horas de crente pode ser um grande missionário. Ele já tem uma mensagem. E qual é a mensagem? O que Deus fez com você. Basta as pessoas verem agora. Você vestido, consciente, sem quebrar nada.
entrando em casa e pedindo o almoço, alguém vai se assustar. E quando perguntar o que foi, diga que foi Jesus. Jesus te encontrou. Você tem esta palavra. Jesus te encontrou. Quantos foram encontrados por Jesus? Adore a Ele agora. Quantos já desfrutaram da sua graça? Oh, meus irmãos, são tantas histórias numa multidão como essa. Porque a nossa missão começa em casa. E qual é a lógica de Jesus ao nos fazer consciente hoje que a sua missão começa em casa? Qual é a vantagem disso? Por que começar de casa? Primeira coisa, porque a missão que começa de casa, ela tira de qualquer um de nós a desculpa de que não estamos capazes, de que não estamos prontos e de que não temos nada a falar. Uma missão que começa em casa, ela é para todos. Uma missão que começa em casa, ela pode ser feita por qualquer um. Até por um discípulo recém-liberto de demônios, que nem fez ainda o discipulado. Uma missão que começa em casa, tira de todos nós a desculpa de que não sei falar. Eu ainda não tenho o que dizer. Eu ainda não estudei o suficiente. Eu ainda não tenho maturidade para isso. A missão que começa em casa é a missão de todos. É a missão de qualquer um. Tudo que você precisa é um dia ter conhecido Jesus. Porque essa é a história a ser contada. Esta é a mensagem a ser dita. E aqui eu tenho uma preocupação, e tenho falado disso, durante os anos que liderei a juventude, sempre falei disso. Sobretudo, uma realidade de novas gerações da igreja, que talvez ao crescerem na igreja, não terem tido contato com esses temas da graça, do perdão, da misericórdia, como uma experiência pessoal de transformação de vida, talvez isso não lhes toque profundamente, como toca, por exemplo, alguém que de fato veio do mundo, alguém que de fato foi perdoado, porque outrora estava entregue ao vício, entregue ao pecado, longe de Deus. Mas como é que uma pessoa que cresce na igreja, desde quando nasceu está na igreja, tem consciência da graça, do perdão, da misericórdia? Ora, basta saber que mesmo quem está na igreja, desde quando nasceu, só está na igreja por causa da graça e da misericórdia de Deus. Porque a graça que trouxe o seu pai para Jesus é a graça que te preserva aqui. É a mesma graça que te sustenta aqui. E basta uma experiência com Ele para ser suficiente, para a gente enfim ter uma palavra que pode ser dita e compartilhada. Oh, meus irmãos, não há nada mais preocupante do que a emergência de um cristianismo sem sal, sem gosto, sem graça. Não há uma coisa mais preocupante do que cristãos que são luzes, mas luzes apagadas. São sal, mas sal insípido. Luzes que não brilham. Pessoas que não contagiam. Pessoas que não têm paixão pelo Evangelho, pela salvação, pela graça de Jesus. Existe uma missão que precisa começar de casa. E esta missão, ela é tão grave, ela é tão séria, ela é tão confrontadora, que ninguém pode evitá-la, porque qualquer um pode dizer o que Deus fez consigo. Por que começar de casa é tão importante para Jesus? Em segundo lugar, porque nenhum lugar, escute aqui, nenhum lugar demanda tanta coerência entre o que falamos e fazemos do que a nossa própria casa. Boa parte dos anos da minha vida foi viajando em cima de caminhão e cruzada por esse interior. E eu sei como é bom e confortável a gente, por vezes, estar protegido no anonimato. De chega num lugar que ninguém conhece, não sabe o nome,
Não há problema nenhum pegar um folheto, sair de porta em porta, falando, dizendo, ninguém viu. Você passou ali, 2, 3 horas ali, pega o carro, volta para casa, nunca mais volta ali. Ninguém sabe onde você veio, o que você faz, onde você trabalha, as coisas que você diz no dia a dia, o que você faz na escola, o que você é dentro de casa. Mas a missão que começa em casa, ela não permite a gente se esconder no anonimato. Porque se há um lugar que nós seremos confrontados a estabelecer uma coerência entre quem convive conosco, em relação àquilo que fazemos e falamos, é o nosso próprio entorno e o nosso cotidiano. É por isso, e não se assustem, meus irmãos, é por isso que tem crente que não se apresenta como crente onde trabalha. É por isso que tem cristãos jovens que não se apresentam como cristão na sala de aula. Quando o professor manda levantar a mão e se apresentar, todo mundo dá a cara. Quem pratica culto afro, que seja lá o que for, todo mundo diz: olha, eu sou assim, eu sigo o espírito tal, eu creio em tal, eu sou de família tal. Aí chega na hora do crente, diz só o nome bem ligeirinho e já passa para o outro. Cansei de ver isso no ambiente da universidade, gente. Muitas vezes a gente não diz que é crente. Aliás, o pastor disse isso esses dias. Alguns de nós, quando Deus levantar e sacudir com o Espírito dele, e chegar no trabalho pronto para evangelizar, vai ser um estrondo. Porque depois de 15 anos, as pessoas não sabiam que ali estava um crente. O desafio da missão em casa é porque não há lugar como a nossa casa em que a gente seja tão demandado a viver de maneira coerente. Afinal de contas, é o nosso dia a dia. A gente deita e dorme, a gente acorda, a gente come, a gente está entregue, meus irmãos, à espontaneidade. Não é a palavra programada, não é a roupa programada, não é a performance treinada no cursinho de evangelismo da sua igreja. É você de cara limpa. É você do jeito que você é. É por isso que a missão precisa começar em casa. Você quer me seguir, meu filho? Comece em casa. Você quer ir comigo para as nações? Eu tenho um sonho com a África. Comece em casa. Você quer ganhar o mundo? Comece em casa. Você quer ganhar os povos? Eu choro sentindo o grito das almas lá no Sri Lanka. Comece em casa. Jesus, eu quero te seguir. Para onde tu fores eu vou, não. Eu quero que você vá para casa. Vá na sua casa e conte para a sua casa o que Deus fez por você. Esta é a missão. Terceiro, a nossa esfera de influência, meus irmãos, é o lugar das nossas interações e convívio diário. É onde você está todo dia. É onde você está o tempo todo. Quarto lugar, a nossa casa, a nossa esfera de amizade, possibilita compartilharmos o evangelho de forma espontânea, sem pressa. Você não passa de passagem. Não é uma cidade que você visita, Josué, e nunca mais volta lá. É aquele lugar que você está todo dia. Você ouve não hoje, não amanhã, não depois. Mas um dia a pessoa chega precisando ouvir mais. Ela vai querer ouvir mais de você. Da tua fé. Do Cristo que você ama e adora. E você não tem pressa. É ali onde você mora. É ali onde você trabalha. Você vai fazendo isso diariamente. Jesus te ama. Jesus conta com você. Jesus te livra desta dor. E você vai ministrando. Meus irmãos, eu vi isso
na minha própria vida em relação a um homem recentemente, de conviver com ele, orar por ele. Até um dia dele vir nesta igreja, um culto de manhã, e chegar aqui e aceitar Jesus. Os primeiros contatos que eu tive com aquele homem, eu dizia assim: é impossível esse homem ser crente. Esse homem seria a última pessoa dessa cidade a ser crente. E aí foi tão fácil para Jesus. Ele passou umas crises, adoeceu uns dias, foi no hospital, a esposa me ligou pedindo oração. Ficou muito mal no hospital. E eu orando, mandando mensagem para a esposa. Aí ele saiu do hospital e eu disse: olha, diga ele que vem aqui, vem agradecer a minha oração. E ele veio lá em casa. E eu disse: olha, Jesus trouxe a sua vida. Eu sei, foi a minha mãezinha, foi o paizinho. Ele trouxe a vida. Ele trouxe a vida, você foi curado. E aí, como é que eu pago a promessa? Indo na igreja, ué. Indo na igreja, pagar a promessa lá na igreja, porque lá é a casa do Pai, lá que a gente se reúne. E aí um dia ele veio, sentou aqui, com a esposa, pastor pregando, pregou uma mensagem que parecia diretamente para ele, porque eu conheço a história dele, a vida dele, e venho acompanhando já há algum tempo. E eu disse: Senhor, eu não queria, na hora do apelo, ir lá chamar, porque eu quero fazer uma prova contigo hoje. O Senhor vai usar alguém aqui nessa igreja, e vai lá e vai levar esse homem na frente, porque ele vai ser crente hoje. Tinha uma irmã aqui, domingo de manhã, gente, não faz muito tempo. A irmã tocou, Jesus tocou nela: vá lá naquele casal. Os irmãos sabem que, dependendo de como a gente está vestido aqui, não dá para saber quem é crente e quem não é crente numa multidão assim. Mas Jesus foi direto: você vai lá, eles estavam vestidos, alguém por olhar ali e dizia perfeitamente um crente. Estavam ele, a esposa, vestido como qualquer um de nós crentes no culto. Mas Deus falou para aquela irmã: vá lá, vá naquele casal. E ela falou com o esposo, e o esposo: não, vai não, eu vou, Jesus está mandando. Pois vai, vou. Chegou lá, pegou os dois: Jesus quer salvar vocês hoje, vamos? E ele começou a chorar e disse: vou. Eu sinto Jesus me chamando hoje. Os dois aceitaram Jesus. Alguém começou um aplauso, é para Jesus, não é? Se for... É isso, é isso, é isso. Gente, Jesus quer salvar e as pessoas precisam de salvação. Jesus quer libertar e as pessoas estão oprimidas. Jesus quer dar vida nova às pessoas e elas estão desesperadas por vida nova. Alguém precisa dizer que há salvação gratuita para todos. Não é só para a gente, apenas começa na gente. A história termina, os músicos já podem chegar, falando o desfecho daquilo, e é extraordinário. Jesus diz àquele homem: volte para a sua casa. Sabe o que aquele homem alcançou para Jesus? O texto diz que ele alcançou uma decápole. Os irmãos sabem o que é uma decápole? Aquele homem, sozinho, alcançou 10 cidades para Jesus. Você pensa que Jesus foi em Gadara só por causa daquele homem? Jesus foi em Gadara por causa da Gadara inteira. Só que ele começa por alguém. Jesus foi na Gadara por causa daquelas 10 cidades. Só que ele começa por alguém. Você acha que Jesus não ama essa cidade toda? O pastor pregou isso esses dias, ao falar de Nínive. A cidade era muito importante para Deus. O ponto é que ele começa por alguém. E eu não sei porquê, mas ele começou por nós. Começou por mim e você. Às vezes eu fico me perguntando: Senhor, será que outros não fariam assim mais empolgado que nós não? Talvez fizesse, mas Ele quis a gente, Ele quis você, Ele te salvou, Ele te fez povo do seu rebanho. Fique de pé nesta noite. Eu quero orar por pessoas aqui nesta noite.
Saia da onde você está agora e vem aqui. Você que precisa de oração pela tua família, você que precisa de oração por causa da vida que você tem vivido, e quer talvez desfrutar de um dia novo com Deus, de uma experiência nova com Cristo, com o Evangelho. Talvez você esteja hoje precisando sentir-se perdoado por tudo que você já fez, por onde você andou, pelas coisas que você tem falado. Saia do seu lugar e venha. 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 Tem um homem aqui chorando, querendo aceitar Jesus. Aplauda o Senhor. Meus irmãos, é o Evangelho de Jesus. O Espírito de Deus está nesta casa aqui. Esta é uma noite de perdão e de salvação nesta casa. Saia do seu lugar. Jesus vai salvar mais pessoas aqui esta noite. Saia do seu lugar e venha agora. Venha. Venha. Aleluia. Cadê os músicos? Vamos lá, Meliseu. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha, venha, venha. Venha você também. Jesus vai ao teu encontro. Ele atravessou um lago perigoso, cheio de tempestade, só para encontrar um homem. O que ele não foi capaz de fazer para te encontrar. O nome de Jesus é poderoso. Saia do seu lugar agora e venha. Venha receber a salvação. Duas pessoas se reconciliando. Aleluia, venha. Venha você também, venha. 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 Venha, há uma palavra de Deus que alcança o teu coração esta noite e quer mudar a tua vida, a tua história, o teu destino. Venha. Venha em nome de Jesus. Mais uma reconciliação. Nome de Jesus, levanta os Venha. mortos. A igreja, por favor, feche os olhos. O nome de Esta é noite de libertação nesta casa. Sara os feridos. Alamanai, Agashura, Alamahaya. Não importa as cadeias que têm te aprisionado. Não importa os grilhões que têm manietado a tua vida, a tua casa. Há poder no nome de Jesus para livrá-lo dessas cadeias agora. Há poder no nome de Jesus. Levante a sua mão e confesse isso agora. Há poder Professe isso agora. Alamanai. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Quantos têm experimentado os efeitos desse poder na sua vida, na sua história? Aleluia! Vamos orar agora. Vamos orar agora. Algumas pessoas se reconciliando, outras confessando Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Você não veio aqui à frente, mas Jesus quer libertar você aí onde você está agora. Em nome de Jesus, seja livre agora. Seja livre para sempre, definitivamente do teu mal agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinto o alívio de cadeias sendo quebradas na tua mente, na tua consciência. Uma luz está brilhando agora sobre os teus olhos.
A graça salvadora de Jesus está manifesta nessa casa agora. Deus bendito, o Senhor está nesta noite aqui. Esta é uma noite de salvação, de libertação, de cura. Deus, levanta pessoas nesta hora. Que esta palavra toque pessoas aqui, Deus, a não se conformar mais com a vida que tem levado. Tem gente na sua casa precisando de ajuda. Tem gente no seu trabalho, Deus, idealizando a própria morte. Levanta uma igreja nesse tempo, Deus. Levanta a tua igreja, Deus. Aviva a tua igreja nesse tempo. Perdoa os pecados, Deus, dos meus irmãos que agora confessam o teu nome. Que haja vida nova para eles, novo começo, uma nova história, perdão do céu para eles, salvação completa, Deus. Eu oro pela tua igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A igreja de Jesus diga amém. A igreja de Jesus aplaude o nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Afonso. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Se tenho fé pra descansar nas sombras de um bravo mar. Se glória a Jesus. Quem ouviu a voz de Deus nessa mensagem, meus irmãos? Que maravilha o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, o Espírito Santo vai, toca no fundo da alma, toca lá naquele ponto mais sensível e transforma as vidas. Glória a Jesus. Maravilha, meus irmãos. É uma bênção quando nós vemos almas se rendendo aos pés do Senhor, aceitando Jesus, se reconciliando, a gente vendo o resultado da palavra de Deus. Meus amados, nós estamos chegando no final do nosso culto e nós temos aqui alguns pedidos de oração. O irmão José Valdeci de Carvalho pede oração. Está com um problema, não sei se é ele ou é alguma pessoa da sua família, com água no pulmão. Amém? Então, problema sério, mas que o nosso Deus é o Deus que cura. É o médico dos médicos, é o Deus que pode todas as coisas. A irmã Dione também pede oração pela sua família. E o irmão Pedro Pinheiro e Mariane Pinheiro estão fazendo aniversário de casamento. Onde é que estão esse casal? Vem aqui à frente, meus amados, receber oração. Irmão Pedro Pinheiro e Mariane Pinheiro. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados. Então, que Deus abençoe a todos e que nós possamos continuar firmes, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Sendo missionários a partir das nossas casas, das nossas famílias, do nosso círculo de amizade, anunciando a palavra de Deus. Esse casal aqui abençoado. Os irmãos querem parabenizar irmão Pedro, irmã Mariane, por mais um ano de casamento. Vamos dizer todos parabéns. Amém. Deus abençoe e vocês continuem firmes na presença do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus eterno, santo, te damos graças, Senhor, por essa bênção de culto. Te damos graças, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito Santo em nosso meio. Te damos graças, Pai, porque Tu tocou em vidas, porque Tu transformou vidas nessa noite. Meu Deus e meu Senhor, aqui está a Tua igreja reunida, meu Deus.
esta igreja que recebeu a Tua palavra, que esta palavra possa estar sempre nos seus corações, que venham ser praticantes dessa palavra, que venham se sentir renovados e fortalecidos pelo poder da Tua palavra, meu Senhor. Pai querido e amado, aqui está Pedro e Mariane, Pai, que completam mais um ano de união, mais um ano de casamento, meu Deus. Que Tu continue abençoando esse casal, que Tu esteja com as mãos estendidas sobre essa família, sua filhinha, meu Deus, e eles possam continuar firmes na Tua presença, fazendo a Tua obra e sendo fiéis a Ti e a Tua palavra. Pai querido e amado, os demais que aqui estão, meu Deus, visita cada lar, cada família, cada um dos Teus servos, Pai, resolvendo causas, curando, fazendo coisas maravilhosas em nosso meio. Pai santo e justo, agora, Pai, nos despede para os nossos lares, nos guarda, nos protege, nos livra do homem sanguinário e violento, das coisas vis deste mundo, de acidentes, Pai, e que nós possamos continuar firmes na Tua presença até a Tua volta maravilhosa. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor para todos.